Ah, tu vai gravar, né? Iniciei a Oi? gravação já, gente. Boa noite Então, formalmente agora, para quem vai nos assistir posteriormente. boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, né? Qual slide tu quer voltar, Manuela? Ou não precisa, pode ser nesse aqui mesmo. E tu Pode recapitula. ser nesse aqui mesmo, eu Tá. acho. Esses slides vão estar disponíveis para eles, né? Já estão disponíveis. Então Tá eles no podem Drive e ver. tá na planilha Uhum. lá de vocês. Isso, No cronograma. ótimo. Então a gente está aqui na segunda aula, né, sobre os três poderes, a Constituição e a crise no Brasil, é o nome dessa aula. Essa aula é uma tentativa da gente falar sobre questões de cidadania, principalmente, né? A gente entender, e a partir delas entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, a gente começou falando sobre Montesquieu, né, que é o teórico que vai pensar essa separação dos três poderes, que é o modelo que a gente adota até hoje no Brasil. Então, os três poderes, né, o legislativo, executivo e judiciário. Na primeira aula, a gente falou sobre o executivo e um pouco sobre o legislativo. O executivo, então, é o poder que executa, que é representado, né, pelo presidente da República, a nível federal, pelos governadores, a nível estadual, pelos prefeitos, a nível municipal. É o poder responsável pela parte de segurança também, né, do Estado, que faz a diplomacia e que executa projetos, né? E para isso eles têm ou as secretarias ou os ministérios, né? No caso, mais federal, tem os ministérios e a nível estadual e municipal a gente tem as secretarias, que aí elas são temáticas, Secretaria da Saúde, da Educação, do Meio Ambiente, e cada uma dessas secretarias é responsável por executar projetos, né? Por exemplo, o Plano Nacional de Vacinação é um projeto dentro do Poder Executivo, dentro da Secretaria de Saúde, né? Ou o Plano Nacional de Educação, né? Então, esses projetos vão ser executados dentro dessa estrutura do Estado. Depois vocês olhem, a gente colocou as fotos, né, dos prédios que representam esses poderes no Brasil, em Brasília, em Porto Alegre, né? Porto Alegre é a sede do poder estadual também, a capital do estado, afinal, né? Então, tem vários prédios do poder executivo estadual também em Porto Alegre. E o poder legislativo, que é onde nós paramos, é o poder que legisla, que faz as leis, né? No sentido das leis. É um macete para vocês lembrarem. E esse poder a nível nacional, então, ele é representado pelos deputados e senadores, o nosso Congresso Nacional, a nível estadual pelos deputados e a nível municipal por vereadores, né? Além de produzir leis, o legislativo teve como função fiscalizar o executivo também. É uma coisa que a gente não dá muita atenção e hoje vai ser um dos temas da nossa aula. E aí hoje a gente quer entrar mais no tema da representatividade, né? Porque o legislativo ele existe para representar o povo, né? A gente vota lá nos deputados, deputadas, e a ideia é que ele representasse, né, toda a diversidade da população brasileira. E aí, para pensar isso, a gente trouxe essa foto que nós tiramos lá em 2017, quando visitamos a Assembleia Legislativa. Não sei se vocês já entraram nesse prédio, porque são prédios públicos e eu acho que, né, poucas pessoas têm essa experiência de entrar num prédio como Assembleia. Se tiverem oportunidade, façam isso. E aí até a gente estava conversando aqui com a Jéssica e a gente queria que vocês falassem também se vocês percebem que se tem alguma coisa estranha nessa parede, algo, se ela é representativa da população brasileira. Porque aqui tá só os presidentes, né? Que é uma figura muito importante dentro desse grupo de pessoas que eles têm que representar, votar por um presidente, que é a pessoa que vai determinar o que vai ser votado, o que vai ser discutido. Então é um cargo bem importante. Inclusive, como a gente falou na aula passada, né? Quando o presidente está impedido, né, de assumir o poder, por exemplo, a nível federal, né?
Se o presidente não pode, quem assume é o vice, e se o vice não pode, é o presidente da Assembleia Legislativa, né? E depois do Senado. Então, é o terceiro na hierarquia ali. Isso aí. Usa terno e é branco com mais de 40 anos, igual mau caráter, diz a Jéssica aqui no nosso chat. Pois é, desde 1935 a gente tem essa composição da presidência, né, da Assembleia Legislativa do nosso estado com homens quase todos desse perfil. Exatamente, nenhuma mulher e todos brancos, nenhuma renovação. Bruno, acho que tu pode passar para o próximo slide. Até a gente fez aqui uma atualização de 2016 a 2017. A presidente era Silvana Covatti, que é uma deputada do PP, o Partido Progressista, né? Foi a primeira mulher a assumir esse cargo na Assembleia. Mas é uma mulher e é uma mulher branca, né? Então, tem que fazer esse recorte também. E o partido que ela representa fala muito também, né, gente? Quer comentar, Bruno? Inclusive, a Silvana Covatti, ela é uma política bem tradicional aqui da minha região. O marido dela foi deputado, cassado pela Lava Jato. Quando o marido dela saiu, o filho assumiu. E hoje ele é se não me engano, ele é secretário de Agricultura do governo do Leite. É a família toda na política. E eles têm um esquema, gente, que eu acho interessante a gente falar sobre como. Porque aqui a gente está trazendo um aspecto bem burocrático. Mas a gente sabe que nem tudo que está no papel acontece na prática, né? E essa família Covatti é bem interessante analisar o caso deles, porque aqui na minha região, que é a região onde eles se elegem, que fazem votos, eles são famosos porque o que acontece, né? Aqui a gente não tem atendimento hospitalar para coisas mais complexas. Então, quando tu precisa de um atendimento mais especializado, tu precisa te deslocar para uma cidade maior, né? Ou Passo Fundo, ou Lajeado. Geralmente Passo Fundo, que fica 100 quilômetros. Então, por exemplo, se tu tem um familiar que precisa fazer um tratamento de câncer, que precisa ficar meses fora de casa, enfim, essa família construiu um hotel, uma pousada na cidade, e eles oferecem gratuitamente hospedagem para familiares, né? E aí eles saem de bons samaritanos, assim. Olha só, a gente acolhe, né, as pessoas. E também eles usam o recurso que vocês devem já ter ouvido falar, né, da emenda parlamentar. Por que a emenda parlamentar é tão importante? Porque essa cota de dinheiro que é disponibilizada para os deputados, para eles enviarem para os municípios, né, para obras, enfim. E como é que a gente renova o nosso parlamento se, por exemplo, essa família envia 400 mil reais aqui para comprar um aparelho para o hospital e bota no jornal, a Covatti mandou o dinheiro para Guaporé. Como é que as pessoas não vão votar, né? Como é que vão votar num candidato que não tem tradição política, né? Que não tem esse artifício da emenda parlamentar. Então, é bem complicado, né? Isso é quase uma compra de voto institucionalizada, né? A emenda parlamentar. Então, para a gente pensar, os deputados com esse dinheiro, eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles, né, gente? Que é distribuir esse dinheiro da melhor forma possível entre os municípios para fazer obras, enfim, e não para benefício próprio, mas eles se aproveitam disso, né? Acho que pode passar, Bruno. Já fiz minha crítica aqui social. E outra coisa que chama. Exatamente, é um sistema para se manter no poder. E esse é só um dos artifícios, né, desse sistema de se manter, dessas oligarquias familiares. Não é só aqui no Rio Grande do Sul que acontece, né, dessa manutenção. A gente vê os mesmos sobrenomes no poder desde 1500, né, gente? Lá no Nordeste isso é ainda mais visível, né? Com a própria família do Ciro Gomes tem uma tradição política dos Arrais, enfim. E aí outra coisa que chama atenção quando a gente está
passando ali pela Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, é essa frase, que fica logo na entrada, na porta, ali na parte subterrânea, bem subterrânea, né? Não subterrânea, mas fica ali na parte de baixo da rampa principal, da entrada principal. Povo sem parlamento é povo escravo. Na verdade, é uma frase que está em consonância com o que está no nosso hino, né? Povo sem virtude acaba por ser escravo, né? E pode parecer que é uma coisa assim, nossa, mas é antigo e tal, sei lá, é patrimônio. Essa frase foi gravada em 2010, gente. 2010, sabe? Ontem. Vocês são mais novinhos do que a gente, mas 2010 foi ontem, entendeu? Qual é a justificativa para ter uma frase dessas na entrada do nosso parlamento, né? Agora imaginem o que é para um parlamentar negro, né? Pensar toda a história do povo negro no Brasil e da escravidão, se deparar com uma frase dessas, onde deveria ser o lugar para defender a pluralidade de ideias, a igualdade, a equidade, né? Então, diz muito. Eu acho que essa frase ela se relaciona muito bem com aquele quadro, com aquela parede cheia de quadros de pessoas brancas, né? Enquanto a gente não tiver uma pluralidade de pessoas e ideias no nosso parlamento, a gente nunca vai atender todas as necessidades de igualdade na nossa sociedade, tanto para homens, mulheres, negros, brancos, héteros, LGBT, cis, trans. Essas pessoas todas precisam estar representadas. E agora a gente vai falar sobre isso em números, né? Não, é depois. Bom, gente, mas só para entender, né, que a gente já tá dando spoiler aqui, que o nosso parlamento, ele tem um perfil, mas... Correta? Mais tempo. Mas ele tem um perfil e aqui a gente trouxe o que seriam os requisitos, né, para concorrer a um cargo eletivo, né? Então, ter a nacionalidade ou ser naturalizado, estar em pleno exercício dos direitos políticos, né? Isso é polêmico no caso do Lula, né, que teve os seus direitos cassados quando foi preso, enfim. Estar alistado na Justiça Eleitoral, então ter o título eleitoral, ter domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos um ano antes do pleito, né, que aquela questão não pode... tem que estar regulamentado antes, né? Ser filiado a um partido político também é pelo menos um ano antes da eleição. E as idades mínimas, né? 18 anos para vereadores, 21 para deputados, prefeito e vice, 30 anos para governador e vice, e 35 anos para concorrer a presidente, vice e senador. Que é um pouco o que a gente falou quando falou do Senado, né? Que o Senado fica virado para baixo, que é para ser essa coisa mais pensada, mais introspectiva, enfim, e até isso se reflete no requisito mínimo para a idade também, né? Tem um perfil já de pessoas mais velhas, enfim. Seguimos? Aí, assim, agora sim chegou. Bruno, pode ir falando também, viu? Eu deixo. Por enquanto tá bem, tá bem. Ah, tô obrigada. Por enquanto. Não me deixa nervosa. Bom, Para. Câmara dos Deputados, tá? Essa é a Câmara Federal. Então, os deputados federais, né? Então, ali, a divisão por sexo. Isso 90%... Isso é de 2015, gente. A gente esqueceu de pôr a referência. Mas isso não mudou muito. Talvez tenha até diminuído, assim, as proporções na última eleição. É uma coisa que se mantém, né? Bom, 90% são homens, 90,1%. 80% são brancos. 99,8% são heterossexuais. E aí, de idade, a gente tem uma grande maioria na faixa dos 40 a 59 anos, né? 59%. E 21, 60 ou mais. Então, reflete também aquele quadro, né? Então, nós temos uma maioria de homens brancos, héteros e de meia idade, né? Não tem muitas pessoas jovens ou muitas pessoas idosas também. É um perfil bem claro, né?
Acho que podemos passar para outra. Aqui também tem alguns dados sobre escolaridade, né? A maioria, 60% tem ensino superior completo. 80, Ali é a renda. 60 ou 80? Acho que é 80%. Será? Uhum. Acho que é Porque 60, porque tem 16, mais 2 mais né? 1 dá 20. 80 Bom, mais 20 é 100. a maioria tem superior completo. É Sim, isso. O povo que não tem superior completo não tem não chega condições. lá. Não tem condições. A renda média, 33 mil reais. Tá bom para vocês? Dá para viver de boa. Isso fora o que eles ganham, né? De auxílio transporte, até auxílio terno. Eles têm um monte de regalias. Fora os esquemas que eles fazem com. Como é que chama aqueles auxiliares Rachadinha. deles? Tem muita Os, coisa, assim. os... 33 mil reais é troquinho pra essa galera. Pros corruptos, né? Bom, enfim. E profissão, ali ó, tem 42% são empresários. Outra coisa que não representa também a sociedade, né? A pluralidade de profissionais que estão sendo representados ali, né? Tem tantas profissões na sociedade que também precisam ser pensadas, as suas legislações, enfim. Até a nossa própria profissão, né, de historiadores, a gente foi regulamentado enquanto profissão apenas esse ano, gente. Com muita luta, assim, foi aprovado o projeto de lei e agora a nossa profissão é regulamentada. Então, também para pensar nesse sentido da profissão, né? As domésticas, foi uma luta bem grande. Enfim, acho que é por aí. Agora eu fico Posso quietinho. falar? Pode? Fica à vontade. É. Gente, então, dando continuidade nos três poderes, agora a gente vai ver o último, né, o judiciário, e como a gente lembrou na quarta também, a gente colocou o último por escolha, mas não existe. O primeiro tem que ser respeitado o executivo, por segundo o legislativo, por terceiro o judiciário. Não existe essa hierarquia, essa ordem numérica, né? Eles poderiam ser colocados em um triângulo, né? Porque um depende do outro, não tem, deveria ter, está na Constituição que tem poderes iguais, né? Um sobre o outro. E o judiciário, então, se o executivo executa as leis e cuida da segurança da população, se o legislativo cria as leis, regulamenta, enfim, as leis, o judiciário vai ser quem vai uh, ver se essas leis estão sendo aplicadas, no sentido de que se estão seguindo a Constituição, né? Tanto que o judiciário é considerado como o guardião da Constituição, porque tanto o legislativo ele pode modificar a Constituição criando novas leis, novos artigos, enfim, né? Quanto o executivo que aceita, né, essas leis que o legislativo criou, ou mesmo incrementa, né? Porque tem muito disso, né? De envia para o executivo quer algumas coisas diferentes, devolve para o parlamento se discute se essas coisas podem então ser incluídas, se são, volta para o executivo que ele assina e coloca essa lei na Constituição. E o judiciário, então, vai cuidar da Constituição em si para ver, por exemplo, se for criada uma nova lei, essa lei nova não implique com uma outra lei já criada, ou que vai contra alguma outra coisa que pode estar dentro da Constituição, né? Então, o judiciário é como se fosse o guardião, o que não julga, mas julga. Tipo, ele só é acionado quando é necessário. Ele deveria ser alguém que ficaria mais quietinho ali, mas nos últimos tempos, e não só com o governo Bolsonaro, né, o STF em si, o judiciário, tem tido bastante ênfase do que num passado mais distante, inclusive num passado de ditadura militar, onde a própria Constituição era uma outra, né, e não a nossa atual. Mas, enfim, as tarefas, né, do judiciário: punir crimes, né, e julgar as queixas dos indivíduos, né, dos cidadãos, sejam eles civis, sejam eles jurídicos também, né, ou mesmo questões de governança, né. Então, o judiciário então interpreta as leis que foram criadas pelos outros órgãos,
conforme a Constituição Federal. Então, por isso que a gente deixou bem em amarelo ali. A Constituição Federal é onde o Judiciário vai fazer todo o seu trabalho, é a partir dali. O que não tiver de acordo com a Constituição, o Judiciário vai dar uma canetada dizendo que não, isso aqui não pode, isso aqui é crime, isso aqui, enfim, não pode existir, está errado. Os cargos, né, das pessoas que pertencem ao Judiciário, né? Em primeira instância, né, os juízes. Em segundo, depois, né, um pouquinho. Aqui de fato, daí existe uma hierarquia, né? Primeiro os juízes, depois vem os promotores de justiça, né? Que são os conhecidos defensores públicos. Podemos também chamar de advogados da população que seus escritórios fazem parte da federação. Eles são advogados que a federação, o Brasil paga eles e eles trabalham para a população. Desembargadores vai um pouco nessa linha. E para o próprio Estado, né? Quando tem um processo movido contra o Estado, são os promotores que defendem o Estado, e quando alguém não pode pagar, é um promotor que vai lá defender a pessoa, né? Exatamente. Desembargadora, não me recordo agora qual é a tarefa principal deles, mas se assemelha um pouco com a dos promotores. E os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, que vão ter cargos, eles vão ser indicados, né? Normalmente o STF é indicado pelo Poder Executivo, mas existe até uma lista de pessoas suscetíveis, né, que podem ser consideradas como futuras ministras, e normalmente essa lista costuma ser respeitada, que essa lista é formada pelos ministros atuais, pelos órgãos dos advogados, né, a OAB, por exemplo, enfim, e essa lista costuma ser respeitada, né, com alguns poréns, né, enfim, mas isso a gente pode até conversar mais depois quando aparecer nos slides. Mas os ministros, então, eles vão ser... e normalmente os ministros já possuem o cargo de juiz, né? Quer falar, Manu? Os desembargadores são juízes de segunda instância, né? São eles que analisam... Tem os juízes de primeira instância, que vão ver lá a primeira vez, tipo, e aí os desembargadores de segunda instância de coisas maiores, né? E a terceira instância é quando vai para a STF, gente. A primeira, segunda e terceira instância. A primeira instância é o processo normal, que vão ali no fórum, resolvem ali. Se não rolar ali, vai para a segunda instância. E se não rolar na segunda instância, daí vai para o Supremo Tribunal Federal, né? Que daí esses 11 ministros, né? O número de 11, já um número ímpar para não haver... como é que é? Empate. Empate nas decisões, enfim. Vamos pro próximo slide. Alguma dúvida até aqui, gente? Vão perguntando, por favor. Então, ainda continuando com o judiciário, né? Eles chegam aos cargos após a prestação de concurso público, né? Como toda a carreira no judiciário, né? A partir de quando for trabalhar em algum órgão, tu pode fazer direito, ser advogado e ter seu escritório. Daí tu é uma pessoa jurídica, mas enfim, prestador de serviços, né? Mas a partir do momento que tu for trabalhar num órgão público, tu tem que prestar serviço por enquanto, né? A gente sabe que há, no momento, uma perseguição aos concursos públicos e principalmente aos servidores públicos, né? E principalmente servidores públicos de mais baixo escalão que não de STF, de jurídico, né? Servidores públicos que trabalham em prefeitura, trabalham em assembleia, enfim. Então, com exceção dos ministros do STF, né? Como a gente falou anteriormente, eles são indicados pelo Executivo e o Legislativo tem que aprovar essas indicações também, né? O Executivo não pode só, a seu bel prazer, indicar e vai ser a minha indicação que vai valer. E isso é muito importante, né? Para ver como, tipo, precisa passar pelos dois poderes para saber quem vai ser no terceiro poder, né? Porque imagina se só o Executivo pode indicar sem passar pelo Legislativo, o Executivo pode muito bem botar alguém mais do lado dele, e esse alguém vai poder dar favores para ele quando estiver no cargo de ministro, né? Tanto durante o mandato, quanto no futuro, né? Quando esse executivo não for mais presidente e o ministro continuar, né? Ministro, se eu não me engano, é um cargo vitalício, né, Manu? Se eu não me engano. Aqui tá logo embaixo, ó. Cego. A permanência no cargo, então, é vitalícia até que se peça aposentadoria. Ou que se renuncie, ou que seja afastado, né? Por também ter infringido as leis, né? Porque, enfim, são pessoas e pessoas podem sim cometer corrupções. Tem você já deve ter visto ou em sociologia ou filosofia, ou vão ver, né, o Thomas Hobbes com a frase do o homem é o lobo do homem. Aqui tem um organograma, né, de como funciona já viram, Jéssica? Já tiveram Thomas Hobbes?
Já caiu no Enem, se eu não me engano. Foi quando a gente fez, eu acho, Manu. Foi no nosso ano, né? 2016. 2015, né? Que a gente entrou em 2016. O organograma, então, aqui tem. Eu não vou entrar muito para aprofundar aqui, porque também não é algo que vai cair na prova de vocês, mas se vocês tiverem interesse depois, aqui vocês conseguem ver. Aqui está explicado meio as instâncias que a gente estava comentando, ó. Primeira instância, os juízes normais ali, depois os segunda instâncias, os juízes um pouquinho mais acima, e em terceiro, né? Na terceira instância, Supremo Tribunal Federal, né? Que daí, além do Ali Supremo o Tribunal. desembargador, ó, na segunda Aonde? instância, né? Ali, né? No Justiça Brasil. Comum, né? Eu tava lendo só no meio. E aí tem a justiça militar, né? Que também nos últimos tempos tem ganhado bastante polêmica, né? Por, se, por ser considerada e estar na Constituição, mas é algo que também é digno de se debater, que por que a justiça militar é diferente da justiça. Porque os quatro que estão aqui, Justiça Comum, Federal, Eleitoral e do Trabalho, são esferas da justiça onde o Supremo Tribunal Federal consegue atuar. Agora, na parte militar, por máximo que aquela coisinha ali, a flechinha ele leva para o Supremo Tribunal Federal, há uma tradição de que a justiça militar ela é muito fechada, ela é muito para ela mesma e não conversa muito para com os outros poderes, né, as outras justiças. Inclusive há também a polêmica de como se as Forças Armadas, né, o grupo militar do Brasil, né, com seus três lá, a aeronáutica, enfim, fosse um quarto poder, né, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais em diante. Mas quais casos têm direitos aí à terceira instância? Casos que não foram resolvidos na primeira instância. Não consigo te dar com exatidão, porque eu não sou muito também do direito, mas... Quer falar, Manu? É que o que acaba indo para a terceira instância são coisas que vão sendo. Como é que é a palavra? Que a pessoa vai recorrendo, né? Recorrida. Então, perde na primeira instância, recorre, vai para a segunda, recorre, vai para a terceira, recorre. E aí, quando chega no Supremo Tribunal Federal, é porque tem uma discussão que envolve a própria Constituição, é uma interpretação nova da Constituição que está se levando adiante, né? E eu só queria fazer um comentário que isso é interessante da justiça militar, né? Que é uma justiça só para os militares. Então, se tu tá militar, se tu tá servindo ao exército e tu comete um crime, que seja assassinato, enfim, homicídio no caso, né? Tu vai ser julgado nessa justiça só dela, né? E assim como as questões todas eleitorais também tem todo um caminho que é só. Por isso que às vezes demora tanto, né? Porque são outros caminhos. É bem complicado entender o judiciário, gente. Nós não somos especialistas nisso, mas a gente quis trazer algumas informações, assim. Mas quando tu falou Não sei ali, se Jéssica, respondeu. qualquer crime, eu não acho que seja qualquer crime, porque, por exemplo, crimes de corpo, de delito, essas coisas assim, de assassinato, agressão, acho que isso não vai muito para a terceira instância, vai para a terceira instância as questões realmente que trabalhem com a Constituição de maneira administrativa, mas também, sei lá, roubos, né, desvios de verbas, como é que se diz? A própria questão de relações entre, sei lá, imagina se um presidente abusa de um servidor público. Essa questão com certeza acabaria na terceira instância, porque envolve, né, figuras bastante importantes, enfim, de destaque na sociedade. É que tem uma questão dessa parte do judiciário, que toda vez que um juiz dá um parecer ou julga um caso, e isso tem alguma coisa de inédito nele, se cria o que eles chamam de jurisprudência. Então, toda vez que aparecer um caso do mesmo tipo, da mesma natureza, eles podem recorrer, o advogado que estiver ali trabalhando no caso, ele pode recorrer àquela decisão daquele juiz e dizer, esse juiz já deixou fazer tal coisa. Então, existe jurisprudência, que é um termo que eles usam, né? Inclusive, o direito, a gente podia fazer uma aula só sobre o judiciário e de como, inclusive, eles usam uma linguagem para que a gente, que é leigo no assunto, não possa se apropriar das discussões, né? Então, tem coisas que às vezes precisam ir para instâncias maiores para que se diga, sim, realmente, esse juiz tem razão, e é uma coisa que agora vai ser uma prática comum nos nossos julgamentos ou não. Então, é que vai se discutir a interpretação da lei, né?
Tu ia gostar, Marina? A gente pode até pensar no futuro próximo em trazer alguém mais especialista do que a gente, sabe? A gente tem nossos contatinhos, a Manuela eu sei que tem. Tu Bruno, quer cuidado direito, com os Marina? termos Que legal. Contatinhos de conhecer pessoas, gente, de network. pessoa, Não, conhecer pessoas, não entendam exatamente. pro lado negativo, lado malicioso. E Tá, tem os dois, vai né? conseguir sim, Marina. Enfim. Estamos torcendo e, enfim, vai conseguir. Gente, aqui tem fotinhos então de onde ficam, né, os principais prédios físicos, né, como a gente trouxe nos outros poderes, que representam, né, o poder judiciário aqui em Porto Alegre, né? A gente tem o Palácio da Justiça, que fica na praça ali da Matriz, né? Não sei se a gente, acho que a gente comentou na aula passada, não lembro agora, mas a Praça da Matriz tem um fato interessante de que ela possui os 3,4 poderes ah, no mesma praça, um ao redor do outro, né? Talvez até quinto poder. Enfim, é uma praça que é toda cheia de interpretações, porque a gente tem lá a Assembleia, que é do Legislativo, a gente tem mais à frente, mais ao lado da Assembleia, o Palácio Piratini, né, que é a Casa do Executivo. A gente tem aqui o Palácio da Justiça, né, a Casa do Judiciário, a principal casa, né? Depois tem o Tribunal, que também funciona como segunda casa do Judiciário. Também temos a Igreja da Matriz, né, que, querendo ou não, possui e tem bastante poder, né, principalmente na nossa sociedade ocidentalizada, enfim, aqui no Brasil, né, a Igreja Cristã. Temos ao lado do Palácio da Justiça o Teatro São Pedro, né, que podemos dizer que é uma representação da cultura, por máximo que é uma cultura dita não, feita e vinculada a uma camada da sociedade. Enfim, né, não dá para também negar que existe, né, o teatro e a cultura, ela é também algo da sociedade em geral e classes populares devem buscar, né, pertencimento, enfim, ocupação nesses espaços mais tradicionais de cultura, como o caso do Teatro São Pedro, né. Próximo slide. Tá, então aqui a gente começa daí, acabamos, visto os três poderes, né, como a gente viu na aula do Montesquieu da semana passada de iluminismo. Também o Montesquieu, né, ao mesmo tempo que criou esses três poderes, criou essa teoria da existência dos três poderes, ele sentiu a necessidade de que houvesse um lugar, uma coisa que juntasse, que organizasse, que categorizasse, enfim, que desse mais forma e mais acessibilidade às leis, né, às diretrizes de se governar um país, do que pode e do que não pode fazer, né? Naquele país, naquela nação, enfim, naquela sociedade. Que então é criada a Constituição, né? Então as constituições modernas, elas praticamente todas, não sei, não tem conhecimento de outra constituição que não tenha a aplicação da teoria dos três poderes, né? Que não tenha, né, que não seja uma constituição formada por essa categoria de três poderes, né? Não sei, por exemplo, se nações, países que vivem sobre uma monarquia, que sei que são poucos hoje, possuiriam constituição, não sei dizer isso. Os Estados Unidos, né, quando se independencializa em 1776, algo que vocês vão ver daqui a pouquinho, acho, daqui nas próximas semanas, é o primeiro país que de fato tem uma constituição, né? Os outros países, quando Montesquieu criou a teoria da Constituição uns 40 anos antes dos Estados Unidos se independencializar, a gente lembra que a Europa ainda estava no antigo regime, né? Havia sim na Inglaterra, como a gente também viu recentemente, o parlamento britânico, que tinha mais poder que a monarquia britânica, mas ainda não havia essa ideia de formação de uma constituição, né? Eles governavam de outras maneiras, da maneira deles lá. Então, os Estados Unidos vai ser a primeira nação que vai, então, ter esse livro, essa coisa, que eu não sei o que chamar a Constituição. Constituição é Constituição. Que nem a gente não tem outro nome para celular, é celular. Tá. O conjunto de leis. Conjunto de lei, pode ser. Conjunto de lei. Mas conjunto de leis pode ser, sei lá, o Código do Consumidor é um conjunto de leis. É um Não, código. mas é É o um código. conjunto de leis por excelência, Por assim, é excelência, o pode ser. super conjunto de leis. É o Vamos. Magno. Conjunto de leis Magno. Aqui a gente tem uma listagem, né, das constituições brasileiras que o Brasil teve desde então, né? Então o Brasil teve uma constituição enquanto ainda era império, né? Logo que ele se independencializa.
em 1824. Vai ter uma segunda Constituição, então, quando vira República, em 1891. Vai durar essa segunda Constituição, né, a chamada Constituição do Brasil República, até 34, quando Getúlio já no poder, né, Getúlio chega no poder em 32. O Getúlio, então, inaugura essa nova Constituição que estava... o país estava sem Constituição nenhuma desde quando o Getúlio assumiu o poder, que quando ele assumiu o poder em 32, né, ele... vocês vão ver isso mais pra frente, mas ele anula a Constituição que estava em vigência até a desde 91, e só em 34 que cria-se uma nova Constituição. Em 37 ele cria uma nova Constituição, né, o Getúlio Vargas. Em 46, quando o Getúlio sai, né, em 45, em 46 o presidente seguinte, esqueci o nome dele agora. Enfim. É o Dutra? Dutra. Eu ia falar que tem um nome parecido com o do governador do estado que teve recentemente. Vale lembrar que essa de 37 é a Constituição do Estado Novo, então ela tem uma configuração de Constituição ditatorial, né? Uhum. Muito inspirada na Itália do Fascista. Mussolini. Na Itália fascista que, né, 37, década de 30, nazismo e fascismo estavam ao seu pleno vapor na Europa e no mundo, né? Com suas tendências. Pra gente pensar também que Constituição ela não é um sinônimo de democracia, né? As ditaduras têm Constituição e elas têm leis, por exemplo, que aprovam a pena de morte. Bom, tem pena de morte nas democracias também, mas que aprova a perseguição, a censura, tudo isso na lei, né? Para a gente pensar também, problematizar um pouco, né? A lei, porque se fosse uma coisa absoluta, ela não mudaria tanto, né? Então a lei tem que se adaptar às necessidades do povo na prática, né? No mundo ideal, assim. Mas enfim, só para pensar. Para refletir. Então, em 46 tem a nova Constituição, quando o Getúlio sai, né? Então, aqui se tenta fazer uma Constituição, então, menos ditatorial, como a Manu acabou de falar, né? Foi bom lembrar isso. Mas, em 67, né, vai haver, então, uma nova Constituição com o regime militar que estava já em ativa desde 64, né? Então, só 3 anos depois que eles criam uma nova Constituição, e nesses 3 anos eles ficavam que nem o Getúlio ficou lá naquele ano lá. Havia as questões a ser resolvidas, eles podiam buscar ou não buscar na Constituição antiga. Mas eles podiam, mas alguém que fosse fazer sei lá, abrir processo contra a ditadura, por exemplo, não poderia, porque a pessoa iria usar a Constituição passada e essa Constituição passada não estava mais em vigor, né? E a atual Constituição que a gente tem, né, que vai ser promulgada então em 88, 3 anos depois do fim da ditadura, né, em 85, e vai ser então, vai receber esse apelido de Constituição Cidadã, porque vai ser a Constituição que vai conseguir abranger mais reivindicações da sociedade, né? Se as outras constituições foram criadas em momentos também distintos, não dá para negar, né, que se a Constituição de 88 ela conseguiu ouvir mais a sociedade, foi porque a sociedade, né, conseguiu se movimentar, né, os movimentos sociais conseguiram ter as suas lutas aceitas, né, a partir da década de 70, né, a gente veio, né, durante a ditadura militar, a partir da década de 70, né, uma efervescência, uma ebulição de movimentos sociais no Brasil, né, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, né, primeiramente homossexual, movimento indígena também. Então todos esses movimentos vão conseguir, todos não, mas esses movimentos vão conseguir ter seus grupos representados nessa nova Constituição Cidadã. Eu falei agora que nem todos, porque em 88 o movimento LGBT, o movimento homossexual, na verdade, naquela época não era LGBT, o movimento homossexual tentou colocar uma lei de criminalização da homofobia, né? Mas não foi aceita, né? Inclusive, esses tempos eu estava vendo, né? Que eu estudo essa área de história da comunidade LGBT. E houve, tipo, era absurdo, até podia ter trazido agora nessa nossa aula, absurdos parlamentares discutindo quando eles porque quando uma constituição é feita, gente, eu acho que isso a gente não sei se a gente chega a explicar nos próximos slides, mas quem escreve a Constituição, quem monta a Constituição são os deputados, é o parlamento, né? Se cria uma Assembleia Constituinte para se criar a Constituição, Constituinte de Constituição. E quem faz parte são parlamentares,
E os parlamentares falando horrores da questão, onde já se viu essa Constituição ter essa lei, isso é contra Deus, é contra isso, contra aquilo. Então, e isso em 88 nessa discussão, há 30, 40 anos, 30 e Estado pouquinhos anos laico, atrás. né? Agora sim, Gente, recentemente que a homofobia foi colocada, né, na Constituição. Hoje sim, 2021, sim, a homofobia é crime que está na Constituição. Fala, mano. é que assim, ó, agora vocês se lascaram, porque esse é o tema de pesquisa do Bruno, né? E o meu também. Ah, é verdade. Então a gente ama falar disso. A gente ama, a gente adora a Constituição Cidadã e, enfim, e tudo que vem antes dela, né? Esse momento tão especial da história do Brasil, que a gente ama, Década por de isso a gente 80. estuda ele. Mas acho até Tu queria falar alguma que já coisa pode sobre a passar. Constituição? Ah, tá. Achei que tu queria falar uma Não, coisa. mas é um bem interessante de pensar, o Bruno tá falando, né, que é da Assembleia Constituinte, mas na verdade, por exemplo, a Constituição do Vargas, ela foi toda imposta, né? Não houve esse trabalho coletivo de. Todas já Mas anteriormente, né? Inclusive a e de a 46. Constituição, sim, exatamente. E essa sétima Constituição do Brasil, ela tem esse diferencial, e não só dos deputados, houve todo um processo de discussão da sociedade sobre o que se queria nessa Constituição, o que se queria para o Brasil, né? Por isso que ela é cidadã. E assim, gente, se vocês puderem um dia parar para ler, hoje ela está enorme, né? Mas Imagina. se tudo o que está nesse papel fosse colocado na prática, a gente viveria assim no melhor país do mundo. Por isso que ano passado a gente comentou isso. Quem tá aí? Eu tô falando aqui da Constituição, meu pai botou a cabeça aqui na porta, Ah, porque ele era inclusive, militante dessa época, se emociona. Como é que tá essa produção? inclusive, gente, até esqueci agora o que eu ia falar. Tá, vou passar. Ah, lembrei que ano passado a gente comentou, e na aula passada, agora de quarto, alguém também comentou, acho que foi a Jéssica, sobre a que pediu Constituição para os senadores, né? Quem não estava na aula passada, então é só mandar um e-mail para um senador nosso aqui do Rio Grande do Sul, o Paim, o Lazieri, não sei mais, eu acho que o outro lá, o Heinz, é o Heinz, né? Enfim. Nem sei se o Lazier tá ainda, enfim. Pode pedir a Constituição para eles, que eles enviam a Constituição física para vocês na casa de vocês, né? Eu, particularmente, já pedi 2 vezes pro Paim, ele me respondeu o e-mail, foram super queridos, mas até hoje não chegou. Mas o que eu ia dizer é que, completando o que a Manuela falou, seria o quão a gente viveria de fato num mundo talvez mais democrático se a Constituição estivesse acima, no balcão, assim, de qualquer órgão público, e se fosse distribuída que nem se distribui o Primeiro Testamento na rua aí, sabe? Aqueles livrinhos de Primeiro Testamento. Não quero manifestar nenhuma questão contra o Primeiro Testamento, mas eu quero dizer de quanto deveria ser importante a Constituição ter esses valores socialmente, né? Ser algo que a sociedade em si, independente da classe social, tivesse conhecimento e tivesse habilidade para usar a Constituição, porque ela serve para isso, né? Para a sociedade usar ela, para se proteger, para, enfim, para cobrar, exigir. Aqui, né, gente, no título do Constituição da República Federativa do Brasil, quando vocês abrirem o PDF dos slides, é um link clicável que vocês conseguem, então, entrar no site do Senado, onde está a Constituição lá inteirinha para vocês, né? Enorme. Então, né, falando um pouco dessa nossa atual Constituição, né? Essa aqui é a capinha do livro da Constituição quando física, né? Não sei se mudou esse ano, acho que não. Ela então recebe esse apelido, né? Ela é conhecida como Constituição Cidadã, por defender diversas causas de diversos movimentos sociais, diversos grupos, né, da sociedade. Tem uma questão de cidadania também, porque é nessa Constituição que se amplia o direito ao voto, né? Para muitas pessoas, e se tira, por exemplo, a necessidade de ser alfabetizado, enfim. Então, o direito universal ao voto, ele é garantido na Constituição de 88 também. Eu só queria fazer um comentário rápido, Bruno, que antes eu falei que ela tá muito maior do que a versão original. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, porque a gente às vezes ouve falar em PEC, em projeto de lei e tal. Não sei se você sabe, talvez esteja falando uma coisa óbvia, mas que está dentro do tema.
PEC quer dizer proposta de emenda à Constituição. Então, toda vez que os deputados querem fazer uma reforma muito grande, uma mudança muito grande, eles precisam fazer uma emenda à Constituição, né? Por isso que ela se modificou tanto ao longo dos anos. E esse formato é o que tem de mais... Deixa eu te separar, Manu, que eu vou pegar o meu carregador que eu não trouxe, gente. Falta 6 minutos para acabar minha bateria. Eu vou correndo ali. Enquanto eu vou falando aqui. Isso. Então, proposta de emenda à Constituição é o que eles podem fazer de mais grande, assim, em termos de importância, né? De mudar coisas importantes dentro da Constituição. Depois tem projeto de lei, tem decreto, tem outras coisas que são menores. Só que tem algumas cláusulas dentro da Constituição que são chamadas de pétreas, no sentido de pedra mesmo, que não se podem modificar, né? Como, por exemplo, o direito à vida, à saúde, enfim. Mas que, de outras formas, elas são modificadas, né? Bom, mas aí a gente vai falar mais pra frente. Eu acho que eu vou continuar aqui, enquanto o Bruno não volta. Como a gente falou, então, essa Constituição foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo Ulisses Guimarães, que era o presidente, né, da Assembleia na época. Redundante que eu falei agora. Mas, enfim, e ela foi composta por 559 parlamentares. Foi ela que restabeleceu a democracia depois de 21 anos de ditadura militar no Brasil. E aí ela vai retomar alguns direitos importantes, como a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas, instituiu preceitos progressistas, né, como a igualdade de gênero, a criminalização do racismo, proibição da tortura, direitos sociais como a educação, o trabalho e a saúde. Tinha alguns direitos antes, como, por exemplo, o habeas corpus, que não estavam garantidos, né, pela Constituição, pela perseguição política, pela censura, até pela tortura, né, que os casos de que as pessoas tiveram que deixar o país também, né, de exílio. Então, essas liberdades básicas, por mais que elas pareçam banais para a gente hoje, elas foram muito importantes quando foram restituídas na Constituição de 88. Continuei aqui, Bruno. Sim, ótimo. Salvei a aula, gente. Imagina se acaba a bateria. Fui correndo, derrubei meu copo de água aqui no chão. Ainda bem que tinha um tapetinho embaixo, não molhou o chão, molhou só o tapete. O Bruno tá um desastre hoje. Tá abrindo a privacidade. Tá, tu deu todo esse slide já, Manu? Sim. Tá. Acho que sim. Tudo gravado. Até esqueci de mutar o microfone. A criança tá gritando ali. Tá um barulhão aí. Mas tá tudo bem. Coitados do meu cachorro. Então, gente, principais conquistas da Constituição de 88. Né, então, a Constituição, que a gente está falando antes, né, ela é considerada uma das mais avançadas do mundo, sabe? Por conta justamente de trazer essa maior representação do povo, né? De atender as demandas, né? Que houveram lá em 88. Um fator interessante, né? É que a gente viu ali que o Brasil já tem sua 7ª Constituição. Há países que também têm mais versões, né? Enfim, 3, 4, 10 constituições. Os Estados Unidos, ele possui uma única Constituição. A Constituição que foi promulgada lá em 1776, ela continua em vigência até hoje. Claro, ela tem diversas mudanças de emendas, né? Como a Manu tá falando da PEC ali antes. Mas ela nunca foi revogada, né? Porque os Estados Unidos também nunca passou por um período ditatorial. E coisas que estão lá realmente podem ser consideradas arcaicas ou não necessariamente, mas é uma coisa que também pode se pensar o quanto a própria Constituição, tanto a deles quanto a nossa, quando a gente vê os parágrafos, as leis e tudo mais, elas são escritas de uma maneira que pode-se ter diversas interpretações. Então, por isso que os Estados Unidos conseguiu se manter com uma Constituição até hoje. Porque as coisas que estão lá escritas, até hoje, conseguiu resolver os seus processos internos, seus problemas internos, conseguiu se governar a partir dela,
se interpretando certas coisas, né? Com certeza alguma cláusula, algum parágrafo dessa Constituição de 76, ela foi interpretada de uma maneira diferente há 100 anos atrás e hoje é interpretada de outra forma, né? Com certeza existe isso. Mas também tem as próprias emendas, né? Os parágrafos. Então, Só quero fazer uma recomendação bem rapidinha. Tem um documentário na Netflix sobre a 13ª emenda, muito bom. que fala da relação da Constituição americana com as questões raciais nos Estados Unidos, como que ela vai se desenhando. É muito interessante. Assista. Até porque lembrando que em 76, né, 776, os Estados Unidos tinha se independencializado, mas nem todos os Estados Unidos tinha abolido a escravidão, né? A gente lembra que os Estados Unidos ainda tinha o norte e o sul dividido, né? Depois ainda vai ter a Guerra de Secessão, que quando os dois lados se confrontam, né? Então essa 13ª emenda ela fala bastante sobre as questões do que pode criminalizar as pessoas, né? Do que torna uma pessoa criminosa e como que o Estado utiliza dos seus artifícios para poder criminalizar as pessoas, né? E daí há uma análise, uma interpretação por parte dos, dos ativistas, das pessoas que participaram do documentário, não só delas, também de diversos outros estudiosos, enfim, pessoas pertencentes à sociedade americana, estadunidense, de que, por máximo que se aboliu a escravidão, ainda se utilizou depois da abolição, tanto no sul quanto no norte, se utilizou da 13ª emenda para se manter uma espécie de escravidão moderna, né, onde se conseguia limitar ou mesmo prender, enfim, e não deixar livre a população preta, né, a população negra dos Estados Unidos. Criminalizar. Isso mesmo. Então, e não só de prender, né, mas também de continuar o trabalho das pessoas negras quase com análogo à escravidão, né, pagando muito pouco, coisas muito pesadas. Exatamente. Sobre a nossa, então, Constituição atual. Entre os principais avanços, né, que pode-se considerar que houve quando comparada essa última Constituição com as passadas. Há, então, uma eleição direta para cargos eletivos, né? Então, como a gente viu nos outros slides, no Executivo e no Legislativo, é sempre o povo que vai escolher os representantes, né? Em certo período lá, mas sempre o povo, então a gente vive numa democracia, o que na ditadura não era assim, né? Vale lembrar. Redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. Pode falar, Manu. Bem rápido, porque eleição direta, né? Que é diretamente o povo que vota para escolher o presidente, por exemplo. Lá em 85, tem muita gente que marca o fim da ditadura porque há uma eleição para presidente depois, a primeira eleição depois do golpe de 64. Só que é uma eleição indireta, porque são os deputados entre si que escolhem quem vai ser o próximo presidente, não é o povo. O povo vota para eleger os deputados e os deputados elegem. Então tem essa diferença. Depois a gente vai ver lá as diretas já, enfim. Mas é só para. Então, né, há essa redução do mandato, né, que daí passa a ser de 4 anos para os presidentes, né, para os cargos para o cargo maior do executivo. Garante, então, maior autonomia aos municípios, né, se antes os municípios, as cidades em si eram muito mais atreladas e dependiam mais na sua administração do Estado e também da Federação, agora eles conseguem ter mais... Agora eles conseguem também ter suas próprias leis, né, então existe também um conjunto de leis, enfim, a lei orgânica. A lei orgânica de cada município, né? Então, cada município, às vezes, acaba tendo uma certa lei para certa coisa. Pode-se, talvez, sei lá, pode-se fumar no carro, uma coisa bem banal, pode-se fumar no carro aqui em Porto Alegre, mas talvez não pode-se fumar no carro em Gravataí. Porque cada município acaba tendo uma legislação sobre certas coisas mais cotidianas. Outro exemplo é sobre ambulantes. Se vocês forem viajar, olhem, tem alguns municípios que têm uma placa bem na entrada que fala, segundo a lei municipal tal, é proibido venda ambulante, né? Então isso é uma definição municipal. E também vale lembrar que o Estado
também tem uma própria Constituição, né? Um conjunto de leis que vale só para o Estado. Mas elas têm hierarquia entre si. Então, essas leis, tanto municipais quanto estaduais, elas não podem entrar em conflito com a Constituição ou com leis, enfim, A nível federal. federais, a nível federal. Exatamente. Tem a lei de trânsito também, que é bem interessante. Tem o Código Nacional, Código de Trânsito Nacional, que vale para todo o território, mas tem algumas diferenças em cada estado, né? Então, isso também. Exatamente. Então, né, outra conquista dessa última Constituição, né, a de 88, é a garantia, né, da liberdade de expressão, ao fim da censura aos meios de comunicação, né, lembrando que toda aquela censura permitida durante a ditadura, né, era devido por estar permitida na Constituição, né, a Constituição atual permitia, né, os chamados atos institucionais. Então, a filmes, peças de teatro e música, né, nada pode ser censurado, né, a censura no Brasil é proibida, apesar de a gente saber que na prática mesmo algumas coisas acabam sendo censuradas. Criação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é sempre bom lembrar que é um modelo de cuidado da saúde da população que é referência no mundo todo. É grátis, é gratuito, né, a gente sabe que se tu quebrar um braço aqui no Brasil, tu vai no pronto-socorro ali, tu sai dali enfaixado, com raio-x e tudo. Nos Estados Unidos ou em alguns países onde não existe esse sistema único de saúde, com certeza seria algo bem caro. Enfim, também nessa Constituição, né? E o SUS vale para os estrangeiros também. Então, se tem um estrangeiro no Brasil e ele sofre algum acidente, enfim, ele pode acessar o SUS gratuitamente, que é bem interessante. E antes tinha um sistema todo confuso que tinha a ver com o Ministério do Trabalho, gente. Então, assim, ó, amem, protejam o SUS muito, porque ele é extremamente valioso. Inclusive, não só para ele é importante para prevenção de saúde, porque ele faz atendimento às famílias nas casas e até para operações complexas de, enfim, então é muito importante. Remédio, enfim, tratamentos, enfim, o SUS ele fornece tudo, praticamente tudo, né? Claro, há defeitos, precisa de melhores, claro que precisa, como qualquer coisa aqui no Brasil precisa. Então, eu acho que o interessante quando se defender o SUS é lembrar disso. Se eu já precisei, se alguém que eu conheço já precisou, e se eu precisar agora, digamos, se eu sofro um acidente agora, se eu precisar, eu vou ter, vou. Vou ter talvez os poréns, vou, mas vou ter o atendimento o primordial, emergencial, vou. Então, só por isso a gente já deveria protegê-lo, né? Porque a gente sabe que se não tivesse ele, se eu me acidentasse ali, se eu não tivesse um plano de saúde, ninguém ia ali me socorrer. Ia chegar um amigo, familiar e me levar para casa. E ia ver o que fazer, se eu estivesse vivo. Então, na Constituição, então, há, pela primeira vez, né, no Brasil, então, um marco nos direitos dos povos originários, né, dos indígenas, com a demarcação, né, de terras indígenas e proteção ao meio ambiente, né, e que no atual momento está num estado bastante crítico, né, a gente viu essa semana, né, a polícia lá no Distrito Federal atirando contra as manifestações dos povos indígenas em frente a um prédio que se diz que foi criado para proteger os indígenas, né. Enfim, isso é outro debate, a gente já está meio que apertado no tempo. Também a garantia de direitos trabalhistas, né, com seguro-desemprego, abono de férias, jornada semanal de no máximo 44 horas, direito à greve, que é muito importante, e liberdade sindical, o que greve, jornada semanal, abono de férias, isso tudo não existia antes de 88. Então, as pessoas saíam de férias e não tinham aquele dinheirinho a mais que a gente acaba recebendo quando a gente tem de carteira assinada e sai de férias, sabe? 13º, essas coisas tudo vão... Não, 13º é do Getúlio Vargas, adiante. Enfim. O que falaram no coisa? Meu pai tem carteirinha de SUS antigo, que é uma relíquia. Era para todo mundo, mas só para todo mundo que contribuiu para o INAMP, sim. E só de pensar as pessoas, países como as elas vão à falência por conta de uma consulta. Sim, as pessoas, em países onde as questões são mais monetárias, é terrível. Enfim, não vou mais entrar muito nesse assunto.
Há também, então, nessa última Constituição, uma garantia de igualdade de gênero, né? Principalmente na questão, como eu comentei antes, do movimento feminista, né? Que a partir dessa nova Constituição, que o trabalho feminino fora de casa acaba tendo mais, sendo mais, como posso dizer, fomentado ali, sim, incentivado, né? Se incentiva mais as mulheres terem independência financeira, terem independência em qualquer esfera da sua vida, né? Em comparação, né, há poucos anos antes dessa Constituição, o divórcio era proibido no Brasil, né? Na década de 50. Só Então, né, deixa eu. Opa, vai pode lá. falar. Vou responder ali. O Pedro perguntou: o direito à livre associação vem em 88. No âmbito dos sindicatos, né, já tinha antes, mas ele era muito tutelado pelo Estado. Isso vem muito com o Vargas, tá? Então existiam os sindicatos, mas eles tinham que ter uma carta do Ministério do Trabalho autorizando e só podia existir um sindicato por categoria, né? Então tinha sindicato dos metalúrgicos, mas não podia ter um outro sindicato que representava outro pensamento. Então tinha as disputas, enfim. Então existia, mas ele era diferente, assim. Ah, é exatamente esse programa, Jéssica. Já assisti muitos, hoje em dia não assisto tanto mais. Tá, próximo slide. Então, gente, aqui eu acho que, Manuela, não sei se a gente vai conseguir dar tudo que a gente queria planejar, mas eu acho que esse aqui é o principal, né? Quer que eu comece e depois tu vai falando? Tá. Então, gente, o assunto extremamente momentâneo, né? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O que que é, para que serve, por que existe? Então, né, a comissão ela é um mecanismo que está na Constituição, né? Então, ela é um artifício que a Constituição traz, que possibilita, então, que os três poderes consigam se fiscalizar, consigam se proteger também melhor, principalmente o poder legislativo. Tá difícil concentrar os estudos tendo CPI. Exato. É quase um reality show, né? Assistir todos os dias. Quando tá bom, tem dias que tá ruim também. Igual o reality show. Tem dias que tá bom, tem dias que tá ruim. Então, a CPI, ela é uma proposta que existe, ela é criada pelo Poder Legislativo, né? Por isso que ela tem esse nome de parlamentar. E ela existe mais para proteger e para dar, enfim, voz à parte do parlamento, aos parlamentares, por assim dizer, que não são do governo, que não são partidários, que não concordam muito com a forma que o executivo executa, administra o país. Que se chama, né, de minoria parlamentar, né? E está em Constituição, né? Isso é esse dado ali de um terço dos deputados. Se um terço dos deputados e dos senadores, ou dos senadores, né? Porque daí aí entra uma questão, né? Que pode ser uma comissão parlamentar tanto do Senado, pode ser uma, os deputados, né, o Congresso pode ter outra, e também pode existir uma comissão parlamentar que junte as duas esferas do legislativo, tanto senadores quanto parlamentares, deputados, que daí muda de nome, daí é uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, que também é um nome que a gente já ouviu falar nos momentos mais passados. Hoje em dia acho que faz tempo que não tem. Então, né, a CPI ela é acionada, né, quando uma parte do Congresso, principalmente uma parte que é contra o governo e que não tem tanto poder de voz, prevê, né, que há uma necessidade de que certas posturas, certas situações que o governo atual tenha passado precisam ser melhor explicadas, precisa demonstrar mais satisfações para a sociedade. Então, como é o caso que a gente vai ver logo mais da atual, que a gente vive da Covid, né? A gente também teve outros CPIs no passado sobre corrupções, sobre desvio de dinheiro público. Então, se criava uma CPI para investigar quem que desviou, por que desviou, para onde foi, de onde foi, enfim. Então, para abrir uma CPI, é necessário que existam também embasamentos jurídicos e factuais, né? Então, precisa, né, não pode ser do nada que um conjunto lá de deputados vamos criar uma comissão para investigar o presidente por conta disso. Tem que ser algo que tenha bastante provas, que tenha bastante embasamento, né? Não pode ser algo. Para se criar uma CPI,
se envia um documento, né, um projeto de CPI que é enorme, né? Várias páginas, várias pessoas participam dessa construção. Mais tarde a gente vai falar daqui a pouquinho a gente vai falar sobre sobre a atual CPI, a CPI da Covid. Então, o objetivo principal da CPI, né, é investigar um fato que seja muito importante para a vida pública, né, para a sociedade, que seja de ordem, né, de caráter constitucional, né, que seja então um fato que seja explicado pela Constituição, que seja também de forma legal, né, que seja algum fato que envolva leis, que envolva a economia do país ou que envolva alguma outra questão social do país também. Então, como uma CPI é criada, né? Primeiro, então, 1/3 dos deputados da Câmara deve se reunir e assinar esse pedido, né? Esse documento que pede a instauração de uma CPI, de uma comissão de parlamentar de inquérito. O segundo passo, então, vai ser o pedido dessa CPI deve conter qual é o fato que vai ser investigado, né? Um fato determinado, como agora o atual é como o Bolsonaro, como o presidente da República, administrou a crise sanitária perante ao Covid-19, né? E também tem que estar nesse documento quanto tempo vai durar essa comissão de inquérito, né? Quanto tempo esses deputados vão ficar investigando, questionando, enfim, procurando satisfações para suas dúvidas, por assim dizer. Por terceiro passo, os membros da CPI, né, vão ser indicados, então, pelos partidos que tem. Daí, agora sim, se a CPI for criada por uma minoria do Congresso, quem vai fazer parte da CPI vão ser os partidos vão ter representantes nessa comissão, os partidos que têm mais parlamentares. Então, PSDB, PT, esses partidos mais tradicionais e que costumam ter mais parlamentares vão ter mais pessoas representando os seus partidos nessa comissão. Enquanto partidos menores podem ter menos ou, às vezes, nulo número de parlamentares que vão participar dessa discussão, né, dessa investigação. E o quarto passo, depois que foi criado então o documento, depois que se pediu a abertura, depois que se criou, se elegeu quais são os parlamentares que vão participar dessa investigação, né, desse grupo de investigação, então se inicia a investigação. Daí o que pode e o que não pode fazer em uma CPI, né? Pode, então, convocar indiciados para depoimento, né, que é o que tem se feito mais nesse momento, né, pessoas que tiveram alguma coisa a ver com os últimos acontecimentos no país são chamados, né, foram chamados médicos, prefeitos, enfim, jornalistas, acho que também foram. Que foi? Prefeitos não, que é polêmico, depois eu vou falar. Tá. Ah, é verdade. Mas foi médicos, ministros... Ex-prefeitos foram, né, o Witzel, o que o Witzel é? Que foi hoje até. Ex-governador, mas aí é polêmica. Tá, depois é que tu vai falar. Bruno Pistola. Ouvir testemunhas, né? Testemunhas. Pedir uma quebra de sigilo de algum documento, né? Caso existe algum documento que ele é sigiloso, mas se ele é necessário para a gente sanar as dúvidas que a gente tem, né? Então a gente quer que o sigilo seja quebrado. Daí a comissão pede. Exemplo de documento que teve quebra de sigilo foram esses e-mails com a Pfizer, por exemplo, que o governo trocou. Isso a comissão pode averiguar, né? Arrasou. Pode, então, também pedir quebra de sigilo bancário, né? Se tem alguém que eles querem investigar se for dinheiro para a conta dessa pessoa, eles podem, então, pedir o sigilo, né? Lembrando que toda pessoa, pública ou não, tem direito a resguardo da sua conta bancária, né? Ninguém pode chegar na minha conta bancária e olhar se não for o banco, né? Então, mas se eu for investigado, a CPI poderia pedir, então, a quebra de sigilo. Ou mesmo a CPI pode prender em flagrante se alguém estiver cometendo algum ato ilícito, né? Algum ato contra a lei, durante a investigação, né? O que ela não pode fazer, não vai ser a CPI que vai punir. Pode falar, Manu. Só um adendo também nessa questão de prender em flagrante. Teve uma polêmica, não sei se vocês acompanharam, do Pazuello. Eles podiam prender em flagrante o Pazuello porque ele mentiu no depoimento dele e eles não fizeram por questões políticas. Mas se um indiciado mentir no seu depoimento, ele pode ser preso em flagrante.
Já estava respondendo por escrito, mas Pedro, não pode ser investigado, não pode ser chamado para depor na CPI quem está em ativa, né, no mandato. O Witzel já não estava mais ativo, ele era um ex-governador, então ele já não tem mais. Mas é uma questão polêmica maior que Tá, isso. Termina esse slide que a gente tá. chega lá já. Então, a CPI não vai poder punir os acusados que, caso haja culpados durante a investigação, né? Caso se veja que alguém foi corrupto, que alguém cometeu algum crime, enfim, não vai ser a CPI que vai julgar, que vai dar uma penitência para essa pessoa. Não vai ser a CPI também que vai pedir, então, não pode, né? A CPI pedir que sejam então grampeados telefones de pessoas, seja quem for investigada, e também não pode julgar os fatos investigados. Né? Não vai ser a CPI que vai dizer que aquele fato ali investigado é bom ou ruim para a sociedade. Eles vão dizer que aquele fato ali existiu. Daí depois eles vão criar um documento, né? Que é o último passo de uma comissão parlamentar, que é então a apresentação de um relatório com todas as informações, com todas as conclusões que esse grupo de parlamentares conseguiu juntar, conseguiu unir, conseguiu analisar, e vão então enviar esse relatório para diversas esferas públicas, né? Ministério Público, Poder Executivo, né? Pelo próprio presidente e ministros, para o Tribunal de Contas da União, né? O órgão que cuida, né? Da economia, né? Do dinheiro público, e também para a mesa diretora da Casa Legislativa, né? Então, porque o presidente, e isso a gente vai entrar logo mais, o presidente não necessariamente participa o presidente da Câmara, né? Seja o presidente dos deputados, seja o presidente dos senadores, não necessariamente participa da CPI. Então, quando acabar, né, por serem pessoas que fazem parte da sua casa, né, ele deve também receber um relatório final do que essa CPI concluiu ou conseguiu juntar de informações. Gente, tudo isso que a gente falou agora tá nesse site, nesse link aqui, Politize, CPI da Covid, muito bom, vale a pena vocês verem. Tem esses infográficos, essas imagenzinhas bem explicativas. Para outros assuntos também, vale a pena conferir. Que aí agora, Manuela, vai lá. Chora. Termina em 2 minutos a aula, é isso? Podemos terminar sobre a CPI, gente? Acho que mais Não uns tem 10, muita. 10 15 Não tem minutinhos a muita gente coisa, termina. rapidinho. Tá. Só para entender que é interessante, porque isso está muito relacionado com os 3 poderes, né? Então, para a gente entender como é que começou a CPI da Covid, né? Como é que esse ritual burocrático dela. Em março de 2021, os senadores ali, o Alessandro Vieira e o Jorge Cajuru, impetraram o mandado de segurança no STF, né, para que o presidente do Senado adotasse as medidas para a instalação da CPI. Porque o que acontece? Como o Bruno acabou de falar, tu precisa fazer todo um processo muito grande explicando por que tu vai fazer uma CPI, tem que ter um terço de deputado, senador, enfim, parará. E aí tu manda para o presidente do Senado, e é ele que vai instalar a CPI. Mas no caso da CPI da Covid, o presidente do Senado simplesmente ignorou, né, esse pedido. Então, os senadores recorreram ao STF, ao Poder Judiciário, para que decidisse se abriria ou não essa CPI, né? E aí, em 8 de abril, o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, né, ele concedeu uma decisão liminar para que o Rodrigo Pacheco fosse obrigado, né, a proceder e abrir, né, a instalar essa CPI. E aí ele enviou esse mandado de segurança para o plenário do CPF debater o tema com urgência. E aí eles votaram, né, os ministros, e decidiram, se não me engano, por 10-1, que essa CPI deveria ser instalada. Então a gente vê o poder legislativo, quando ele não funciona no seu interior, ele pode recorrer ao poder judiciário para funcionar. É um mecanismo, né? Até porque, como a gente também viu ali anteriormente, a CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela está na Constituição. Então, os senadores ali, Ela né, é um direito. exatamente, os senadores vendo que o seu presidente, o seu chefe, enfim, o seu superior não estava seguindo a Constituição, porque eles conseguiram juntar tudo, juntaram os dados, juntaram os fatos, embasamentos, juntou um terço do Senado, mas o presidente estava fazendo vista grossa. Eles foram lá, então tá, então fica aí que eu vou buscar os meus direitos. E buscaram. Deu certo. Pode passar, Bruno.
E aí essa CPI, ela tá trazendo muitos temas, né? Mas ela tem como motivação principal a questão da falta de oxigênio no Amazonas, que é um tema que volta e meia aparece, né, nos debates da CPI, e que está tentando se provar que, de fato, o governo federal tinha ciência de que ia faltar oxigênio e que não fez nada a respeito. E aí, se a CPI concluir que existem indícios, o Bruno já falou um pouquinho disso, mas como é que eles podem fazer? Eles podem enviar a conclusão para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai tomar as devidas providências. E outros órgãos, acho que tem um slide que fala mais para frente, mas, por exemplo, eles podem abrir um processo de impeachment, mais um, né? Por isso que eles podem enviar para o presidente da Assembleia. Eles podem pegar as conclusões da CPI e criar mais um processo de impeachment, apontando então que o Bolsonaro teria responsabilidade, enfim, mais um, enfim. E aí vai depender, mais uma vez, do presidente da Assembleia levar ou não adiante esse processo, que é o que já acontece, tem mais de 50, 60 processos de impeachment, né? Que não vão adiante justamente por falta de força política, né? E aí eles vão poder abrir se eles constatarem responsabilidade do presidente, né? Se constatarem outras responsabilidades, aí cada órgão vai tomar as devidas providências, seja o Ministério Público, enfim. Porque, por exemplo, como a Manu acabou de falar, o impeachment ele precisa de fato uma maioria do Congresso, né? Daí o Congresso como um todo, os 513 que a gente viu lá tem uma porcentagem X que é necessária para que o processo de impeachment seja de fato aberto e que daí comece então investigação se o atual presidente, ou a presidente em questão, precisa ser afastado do cargo ou não, né? Mas, como a gente viu antes, então a CPI serve de fato para a minoria. Se a minoria, então, que gostaria de abrir um processo de impeachment porque ela vê os motivos que podiam ser impeachment, e essa minoria não era ouvida dentro do Congresso, então ela abre a CPI para juntar mais provas ainda do que ela já tinha, mais embasamento ainda, e a partir desses embasamentos, a partir dessas conclusões, dessas informações que ela vai coletar na CPI, que daí ela pode daí dar mais vida, dar mais corpo, enfim, a um pedido de impeachment, né? Daí talvez trazer embasamento. Daí a partir do que foi concluído na CPI, consegue talvez juntar mais pessoas para abrir processo de impeachment do que antes não tinha. Então, por exemplo, a CPI ela serve de fato para que fatos venham à tona. Ela não serve para julgar ninguém, ela serve para colher informações, colher informações, colher fatos, colher coisas que sejam importantes, então, para se saber, né? Para a sociedade saber. Sempre pensando nesse fato. E aí tu responde a pergunta do Pedro ali, se parte do espetáculo CPI também seria pela questão do impeachment. Ela é importante porque ela tem esses poderes, por exemplo, de acessar certos documentos e levantar provas. E aí essa parte dela tá ao vivo para a população tá vendo, né, o que está sendo debatido, enfim. E os próprios, porque aí a população começa a cobrar, né, os seus parlamentares e dizer, mas tu tá de acordo com isso, enfim. Porque, gente, não adianta, por exemplo, tem 60 processos de impeachment lá e o presidente da Assembleia tá sentado em cima, não tá fazendo nada. Mas de que adianta ele abrir se eles já sabem, eles têm os votos contados de quem votaria contra ou a favor. Isso é muito mais um jogo político do que, de fato, abrir ou não. Então não adianta ele abrir se ele sabe que não vai levar a lugar nenhum. Então a CPI vem nesse sentido, de mostrar para a população que as coisas tem alguma coisa errada, botar ali as pessoas para depor, testemunhar, se defender, enfim, e isso ir para a opinião pública e aí começar a fazer força para de fato acontecer alguma coisa ou não. Provavelmente não, mas enfim. A vontade que sim, né? Inclusive tem amanhã, né? Mas enquanto talvez não nos tornarmos os parisienses, os franceses que começam a botar fogo em tudo, ou mesmo nossos vizinhos aqui chilenos, né, há uns anos atrás, que conseguiram também botar fogo em tudo e conseguiram mudar. Mas lá eles estavam numa situação bem, dá para se dizer, bem pior que a nossa, né? Então, quer falar, Manu? Ou falo? Aqui, gente, é mais ou menos o que estava no slide anterior, né? De quais os motivos que se houve a abertura, então, dessa atual CPI da Covid, né? Então, o que os parlamentares ali querem saber, né? Eles querem saber quais foram as ações de enfrentamento à pandemia perante do que o governo federal se prontificou, né? Então,
como ele foi o processo de aquisição e distribuição das vacinas, né? Como foi o processo de aquisição e distribuição de testes, como se estruturou os leitos clínicos, a terapia intensiva, né? Como se fez a estratégia de comunicação oficial, né? Que é muito importante, né? A questão da informação, enfim, né? Por conta de uma pandemia. Então, se houve assistência farmacêutica, né? Então, daí aqui entra uma das questões mais polêmicas dos últimos dias, né? Como a questão, né, da produção e distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada, né, da cloroquina. Então, se comprovou através de depoimentos, o que já sabia um pouco antes, né, de que sim, o governo federal chegava a unir pessoas para implantar na sociedade que era um medicamento que tinha eficiência, mas que no caso a ciência como dizia que não tinha. Há indícios, né, que o governo federal fomentou a produção, né, desse medicamento aqui no Brasil, mas isso tudo vai ser discutido mais à frente, né, na CPI. Também os parlamentares querem saber, né, como se formou as estruturas de combate à crise, né, que foi uma crise que sai além da crise sanitária, né, virou uma crise econômica, virou uma crise social. Então, quais foram as responsabilidades e as competências do governo perante esse estado de crise, né? Acho que essa parte das estruturas, ela tem a ver com aquele gabinete paralelo que eles estão descobrindo agora, que se criou um grupo de pessoas a parte da estrutura do Estado para definir quais seriam as ações, né? Uhum. E eu não sei dizer agora, até uma questão que fica para vocês também, gente. Se esse gabinete é legal ou não. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Então, né, eles querem saber outras principais causas, né, como a Manu falou, né, como é que se deu, por que se deu, né, esse colapso lá no Amazonas, né, onde milhares de pessoas, não sei se foram milhares, mas no mínimo centenas de pessoas morreram, né, por um, por um, por um desleixo, por assim dizer, né, por parte dos governantes, né. Quais foram as ações de prevenção e atenção à saúde indígena, também é um fato que a CPI está buscando descobrir, né, e como o governo federal, né, empregou os recursos que ele tem, né, o dinheiro que ele tem, né, como que foram os repasses para os estados e municípios, a fiscalização de contratos com o Ministério da Saúde, né, as ações de prevenção, de preservação de emprego e renda, né, aquela questão que gera mais debate na sociedade, que se deve ou não deve fechar o comércio, por exemplo, né, e aqui entra então como é que o governo federal, se o governo federal fez ou não fez alguma coisa que as coisas que os empresários, né, pudessem fechar seus negócios e não teriam seus negócios falidos, né? Ninguém teria seu negócio perdido, ninguém que deixou de trabalhar ou perdeu o emprego teria a sua subsistência, né, a sua comida na mesa todo dia impedida por isso, né? Que daí também entra no caso do auxílio emergencial. Enfim, todas essas questões aí estão influenciando, né, no desenrolar dessa CPI. Aqui é só uma observação rápida, né, de uma pauta que o Randolph Rodrigues, que é um dos senadores que está mais à frente da CPI, falando sobre o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, e apontando como, na verdade, seria a função dele investigar isso, né, a princípio, dentro dessa separação dos poderes e como cada um fiscaliza o outro, enfim, é função do Procurador-Geral da República fiscalizar principalmente as ações do presidente da República, né? E ele se omitiu disso. Então, o Randolph aponta, né, que eles, como senadores, se sentiram obrigados, né, e impelidos dessa função de investigar o que estava acontecendo em relação ao combate à pandemia. Então, ele fala, né, que a chance do Augusto Aras se defender. Ali que eu falei sobre as instâncias, né, que a CPI pode ir. Então, eu falei da Câmara dos Deputados, Ministério Público e também tem o Tribunal Penal Internacional, que é uma coisa que está vindo à tona agora, principalmente em relação ao debate sobre genocídio, né? Porque o crime de genocídio ele poderia ser julgado e punido nesse Tribunal Internacional, que ele é um crime de guerra, acho que inclusive, enfim, não sei Contra a dizer humanidade. direito. Um crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade, exatamente. Não de guerra, enfim. E já tem juristas no Brasil. Crime contra a comunidade. Mas é permitido aí que entra, né? Porque guerras em alguns lugares são permitidos, né? Enfim, outros debates. É tudo muito relativo,
Mas existe essa possibilidade. Então, já tem muitos juristas no Brasil trabalhando, né, em fazer esse processo e levar até o Tribunal Penal Internacional de Genocídio no Brasil, principalmente pelas ações deliberadas do governo federal contra os povos indígenas, né? Porque já se mostrou assim o descaso que foi com os povos indígenas e agora a gente tem até denúncias que quando a cloroquina começou a ser contestada, se enviaram caixas e caixas e caixas de cloroquina para comunidades indígenas, principalmente no Amazonas. Teve até alguém que falou que o Amazonas foi um campo de teste da cloroquina. Na verdade, foram as comunidades indígenas no Amazonas que receberam milhares de caixas de cloroquina porque eles queriam testar na população para ver se estava certo. E a gente viu o que aconteceu, né? Um desastre total, porque é um medicamento que não era que hoje é comprovado que não tem, que inclusive aumenta em 70% a chance da pessoa morrer, né, se tiver consumido, então é um problemão. Mas aí a gente tem a CPI para pensar, né, a atuação do Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, né, e como eles tentam se autorregular nessas confusões, assim, da política. E aqui essa polêmica, né, por que a CPI não pode convocar o presidente e os governadores? E é justamente pela essa questão da separação dos poderes e que os três poderes, cada um tem a sua autonomia, né? Então, o chefe do poder executivo não poderia ser convocado por uma comissão de outro poder, que seria o poder legislativo, por mais que ele fosse objeto, né, dessa investigação. E os governadores e prefeitos também, porque eles também são chefes do poder executivo, só que em outras instâncias. E aí, no caso deles, também entra a questão, o princípio federativo, que é o princípio da independência, né, dos estados e dos municípios. Então, para tu investigar um governador, um prefeito, então teria que ser dentro do seu âmbito. O governador, então, que se abrisse uma CPI dentro da Assembleia Legislativa Estadual e o prefeito que se abra uma CPI na Câmara de Vereadores, né? Mas isso também está sendo discutido, inclusive o Procurador-Geral da República já emitiu um parecer falando que é favorável à convocação dessas figuras e está se discutindo porque é algo que está previsto na Constituição, então quem vai decidir isso é o STF, e a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos disso nos próximos capítulos da CPI da Covid. Que tá longe de acabar. Ela foi colocada como 90 dias. Já se passou o quê? Uns 45 dias, eu acho. Pois é, prof. Porque semana passada. Ah, eu acho bem provável que, mesmo que se chamava ele para os debates, gente. Se ele não ia para o debate, numa televisão qualquer, por que ele iria? Mas é que aí que tá, né? Um ato político convocar ele, poder convocar ele abre um precedente, né? E a gente precisa pensar nisso, porque depois essa galera aí fica querendo fechar o STF, e aí foram lá tentar habeas corpus, não sei o que, para não ir depor, né? E aí recorrem à Constituição, ao STF, então a gente tem que pensar. Mesmo para quem a gente não gosta, os direitos têm que ser mantidos, né? A gente ainda vive numa democracia, então mesmo que decidam, a gente tem que pensar que é o chefe do Poder Executivo, então sendo chamado pelo Legislativo, e isso vai contra a Constituição. Então, vamos deixar lá os ministros quebrarem a cabeça com essa questão aí, né? Mas tomara que a justiça seja feita. Vai ser. A história, nossa disciplina prova, né? Que Ou não, né? Hã? Ou não. Pode ser que não seja da nossa geração, pode ser que a gente morra e nas gerações seguintes, 2100, 2200, mas um dia, né? Eu espero que. Enfim. Aqui tem uma matéria, gente, né, quando o STF, então, confirmou que a CPI pode ser aberta, né? Aqui, isso é de hoje, né, que foi um fato bastante irônico, que o Renan Calheiros abandonou a CPI durante o depoimento dos médicos que estavam defendendo a cloroquina. E ele chegou e falou: chegaremos sábado, né, agora, amanhã, com provavelmente na marca de 500.000 de mortes, né, pela doença. E a CPI, e aí foi até um ato que ele fez, talvez de confrontando a própria CPI, né? Que a CPI continua investigando, né, continua
debatendo essa questão da cloroquina, sendo que já há bastante provas coletadas que respondem a perguntas de que a cloroquina não tem eficácia. Enfim, o Renan virou uma vaca favorito. Gente, temos ainda mais alguns slides que a gente deu. Isso aqui são tudo do ano passado. É interessante ver, porque ano passado, quando a gente deu essa aula, a gente discutiu bastante que em junho estava tendo, não sei se vocês se recordam, um embate. Vocês lembram quando ano passado teve que foi um monte de manifestante na frente do Supremo Tribunal Federal e jogaram um monte de coisa, fogo de artifício até, vocês lembram disso? Foi nesse período que a gente deu a aula no passado. Daí a gente trouxe a questão de como estava sendo a briga naquele momento, os embates naquele momento do STF, né, o Poder Judiciário, com o Bolsonaro, né, que é o Poder Executivo. Então, naquele momento, a gente estava vendo um confronto que ainda hoje existe, não dá para se negar, mas naquele momento estava em maior evidência, nas notícias, pelo menos, né, na boca do povo, sobre, né, o STF e o Bolsonaro em confronto. Né? Daí aqui o STF reage a Bolsonaro e apoiadores e diz que usará todos os remédios necessários para defender a corte e a democracia. Aqui também estava se falando muito porque houve, né, aquela questão de um dos ministros, não lembro quem falou, acho que foi o ministro mesmo, que falou que qualquer coisa, se o STF continuasse se metendo em assuntos que não era de sua área, eles iriam chamar o quarto poder, o poder moderador, que daí ele estava se referindo ao exército, né? E daí gerou toda uma polêmica. O que vocês estão falando? Eu nem sei o que vocês estão falando, gente. Definitivamente. Não sei. O Manu sabe, consegue responder ali, não sei o que eles estão falando. Mas enfim. Eu acho que sim, que foi o Ernesto Araújo. Eu acho que foi naquela reunião ministerial que vazou o vídeo, que eles falaram um monte de bobagem, né? Mas foi mais de uma pessoa que falou do poder, do quarto poder. Foi mais de uma pessoa. Eles reiteram essa ameaça sempre que sentem acuados, né? Exato. Daí aqui a gente discutiu um pouco ano passado eu lembro que a gente discutiu como a notícia é escrita, né? Então, muitas das coisas que a gente falou hoje aqui se consegue entender melhor o que está escrito nessas notícias, né? Porque aqui fala a Constituição Federal, fala Estado de Direito, fala o Procurador-Geral da União, quem é. Daí, uma pessoa que não entende muito dos três poderes, que não entende muito dos cargos, vai ler essa notícia que fala só sobre isso e não entende nada, né? Então ela acaba. As hierarquias, até por isso que a gente mostrou os prédios, né? Porque às vezes eles falam, o Planalto hoje, não sei o que lá. Então, usando como um sinônimo do poder executivo, né? Pra gente entender. Talvez tudo que a gente tenha falado aqui vocês já soubessem, né? Tô vendo, eu tô muito feliz que vocês estão acompanhando isso e que foram atrás da Constituição, enfim, fico realmente bem feliz. São excelentes cidadãos, acima da média, mas é isso, a gente não sabe com que base vocês vêm, o quanto vocês sabem, e acho que a gente tem esse dever, enquanto professores, esse dever cidadão de falar sobre essas coisas, né? Por mais óbvio que para alguns possa parecer, para outros não é tão óbvio assim. Inclusive, muitas coisas a gente não sabe e a gente teve que ir atrás para fazer essa aula, sabe? Não é tão óbvio, às vezes, o óbvio, né? Às vezes precisa falar o óbvio. Só para finalizar, do ano passado, que a gente não vai aprofundar a questão, mas é sobre o quarto poder moderador, né, que então se falou bastante, né, o ministro, então, ano passado teve que se pronunciar e dizendo, né, que as Forças Armadas não são poder moderador, né, teve até uma frase que eu gostei muito que eu trouxe, mas vai estar logo em seguida, mas aqui é o artigo da Constituição Federal que fala sobre as Forças Armadas, e nesse artigo não tem nada que diga que ela é um poder moderador, né? Ela só diz que ela é constituída pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, né? Organizadas com base na hierarquia e na disciplina, com autoridade, né? Quem manda nas Forças Armadas é o presidente da República, né? E elas têm como tarefa defender a pátria. A garantia dos poderes constitucionais, né? A garantia de que a Constituição também exija, igual o STF, e também, por iniciativa dessas questões, também tem a tarefa de pregar a lei e a ordem, né? De as coisas não ficarem desordenadas, por assim dizer. Daí aqui a gente trouxe, então, de um podcast, uma frase
de um professor de direito, né, que ele diz, né, a interpretação pelos generais, né, os ministros, não é uma interpretação da Constituição de 88, né, porque na Constituição de 88 não há, né, uma escrita, né, sobre que o exército é um poder moderador. Você não consegue encontrar nem nos porões, nem no subsolo do artigo 142, que é o artigo que a gente viu ali agora há pouco, a possibilidade de que da ideia de que as Forças Armadas servem para intervir no Poder Judiciário, quando eles discordam das decisões do Poder Judiciário. Né? Só por tu discordar do Poder Judiciário, tu vai lá e vai interferir no poder. Não é assim que funciona. O Brasil Para não... defender a pátria, não o presidente, né? Exato. Essa frase aqui dele é muito boa. O Brasil não se redemocratizaria atribuindo justamente ao poder que foi o autor da ditadura a capacidade e a competência de arbitrar os conflitos entre os poderes. Então, por que na Constituição, que praticamente jogou a última pá de terra na ditadura, ela iria ter um artigo que poderia, a qualquer momento, o poder não, mas poderia a qualquer momento os militares se meter no, voltarem a ser a ter o poder que tinham na ditadura, né? Então os conflitos devem ser, né, resolvidos, os conflitos entre legislativo, judiciário e executivo, eles devem ser resolvidos de acordo com, dentro do acordo institucional da separação dos três poderes, né? Que é o artigo 3, se não me engano, da Constituição, que fala que os três poderes devem então se autorregular e eles são independentes entre eles mesmos. Então nenhum poder é maior que o outro, que é aquela coisa que a gente fala desde o início da aula. Nenhum poder é maior que o outro, os poderes têm nível de poder igual que o outro, e eles devem buscar uma harmonia. Eles devem se acertarem, querendo ou não, eles devem se acertarem. Acho que é isso, gente. Já falamos demais, já passamos 20 minutos da aula. Vocês têm A gente algum. já deu Olha mais aqui, tá meia até o pergunta. finado do Ventralme aqui. Nem existe mais esse cara. Quer dizer, existe lá fora. No finalzinho do slide, aqui tem um tweet do Bolsonaro falando do poder lá, que poderia chamar o exército. Cadê? Eu quero chegar no final. Esse do Barroso é ótimo. Curti ontem um post sem querer. Foi quando ele curtiu um post que falava mal do Bolsonaro. Daí todo mundo tava dizendo que o Barroso tava super contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro e pessoas do executivo Barroso comunista. ficaram pavorosos. Assim, como assim o Barroso tá se metendo nesse assunto? Foi ótimo acompanhar esse período. Aqui no final, a gente deixou uns canais no YouTube que falam sobre política, né, gente? Que a gente recomenda para vocês. E aqui tem uns podcasts que também falam de política, caso vocês não conheçam, que é bom vocês verem. Gente, boa noite. Desculpa passar o tempo, mas achamos que era necessário a gente terminar essa aula com vocês hoje, né? E espero que vocês tenham aproveitado bastante. Isso. Fale, mano. Obrigada. Obrigado pela Boa atenção, noite. gente. Uma boa Durmam bem. noite. Durmam bem. Bom fim de semana. E sejam cidadãos. Levem essa aula agora para outras pessoas que vocês conheçam. Façam as pessoas votarem, façam as pessoas lembrarem em quem elas votam, estudarem quem elas vão votar, porque são essas pessoas, né, principalmente os deputados, como a gente bem viu, que vão representar a gente, né? Então a gente tem que saber quem é que vai dar a nossa voz lá no parlamento, seja senador, seja parlamentar, deputado, seja também presidente. Tá bom, Fiquem gente. bem. Beijo. Até mais. Tchau.